As pessoas, além dos dados que elas fornecem, hoje estão fornecendo dados genéticos voluntariamente. Por exemplo, elas Sim. tiram fotos da íris delas, elas fazem exames de DNA para descobrir qual a ascendência delas, quem foram Sim. os antepassados. Qual é o perigo de fornecer dados genéticos, agora muito mais do que dados pessoais, né? Então, quando o Trump assumiu, né, a presidência, na primeira semana ele teve uma reunião com o Sam Altman, com o Larry Ellis, da Oracle, né, e um outro CEO do SoftBank, que eu esqueci o nome dele agora, para aprovar um projeto chamado Stargate de 500 bilhões de dólares, que incluía nanotecnologia, inteligência artificial e engenharia genética, falando que o Larry Ellis, da Oracle, quem estudar um pouco a Oracle, aquela empresa de software, mas que foi fundada pela CIA, com dinheiro da CIA, é basicamente um braço da CIA, ele falando assim, não, agora nós temos a tecnologia de criar vacinas individuais, em inglês ele fala tailor-made, né? Feita por alfaiate. Então, a partir do momento que eles têm o teu gene, né, o teu mapa genético individual, né, antes, né, falavam que era a teoria da conspiração, podem ser feitas armas biológicas, né, para etnias específicas. E hoje em dia não é só mais para etnia, é para indivíduo, entendeu? Então, porque ele fala isso, vamos curar o câncer, vamos criar vacinas agora individuais. E a gente está vendo agora toda a consequência, né, do que teve da pandemia, o CEO da Pfizer, né, falando né, que ele sabia que não tinha nenhum tipo de proteção de contágio, né? Assim como se pode oferecer a cura por uma alteração de um produto químico único, de repente se oferece o contrário, né? É óbvio, é o que foi feito, né? Uma engenharia genética, né? A Moderna, no site da Moderna, dizia que era uma terapia genética, desculpa. Felipe, para a gente não entrar muito nesse tema aí, porque tu sabe que é um tema complicadíssimo. Não cair, né? Eu queria citar uma outra situação, que é a Lei 12.654 de 2012. Que lei é essa? Ela foi sancionada pela Dilma. Ela autorizava a coleta de material biológico de pessoas condenadas por crimes dolosos, hediondos, etc. Tinha lá uma determinada categoria de pessoas que tinham que fornecer material biológico para se criar um perfil genético como forma de identificar esses criminosos. Essa foi a desculpa, né, da criação da lei. O que tu acha dessa lei que obriga as pessoas a fornecerem, mesmo elas sendo criminosas? Isso, novamente, né? A implementação é paulatina, né? Porque já existem empresas que, pela desculpa de seguro de saúde e tal, querem ter acesso ao teu mapa genético, né? Plano de saúde também, né? Então, assim, isso é inexorável. Totalmente contrário que seja obrigatório esse fornecimento, mesmo de pessoas condenadas. Eu sou contra, mas isso vai ser obrigatório para todo cidadão. Para todo cidadão. Eu te digo isso, Felipe, porque eu não quero te colocar contra a parede, eu só quero, né, trazer uma reflexão para que outros pensem a respeito do que eu vou dizer também, né? É que muitos te enquadraram como sendo bolsonarista, porque tu foi candidato, apoiou o Bolsonaro na época. E depois, essa lei que foi criada pela Dilma, o Bolsonaro, o ministro do Bolsonaro, que era o Sérgio Moro, ele propôs uma nova lei, que é a 13.964 de 2019, ampliando significativamente, o número de pessoas sujeitas à coleta desse material, né, para identificação criminal. Então, por que eu te coloco isso? Porque hoje, né, passado algum tempo, né, tu já viveu outras coisas depois de toda essa questão política, né? Olhando para trás, tu tens a impressão de que não importa quem esteja no poder, seja esquerda, direita, no fundo é a mesma agenda que prevalece? Ou tu acha que as agendas da esquerda ou da direita podem ser implantadas? Ou tem uma agenda acima delas?
Bom, primeiro assim, eu sou, se quiserem me dar uma etiqueta, eu sou cristão e eu sou conservador, né? E me candidatei porque acreditava que poderia colaborar, principalmente na área da cultura e nessa guerra cultural e combater o outro lado que basicamente cooptou a cultura como se a cultura fosse, né, a cultura em si fosse algo de um programa político, de uma ideologia política, né? Não, a cultura ela existe por si só, é uma manifestação espontânea do ser humano, né? Ela não está, vamos dizer, reduzida a um grupo político, né? Agora, o que acontece é que muitas pessoas, no afã, né, de fazer o bem, por exemplo, aqui em São Paulo teve uma implementação agora das câmeras em toda a cidade. E muitas vezes o burocrata, né, sem um entendimento histórico, sem um entendimento espiritual, que seja, né, ele vai ver isso como uma solução social positiva. Então tem muita gente que, às vezes, o cara não tem nenhum, não está em nenhum processo, não faz parte de nenhuma cabal, mas ele acha que, logicamente, ele deve fazer aquilo. De novo, né, ficar preso nessa dicotomia lá do caos e da ordem, né? Ele não sabe que muitas vezes a coisa é voluntariamente feita para criar um problema social, para, logicamente, a gente achar que a solução é essa. Eu tenho que adotar essa solução porque não tem outro jeito, né? E, enfim, então, e além disso, né, novamente, é o que eu falo, existe um processo histórico e espiritual que, às vezes, tem gente que já me perguntou, não, mas como que a gente faz para lutar contra o anticristo, para que ele não venha? Eu falo, não, isso não tem como. Se você quiser, você está indo contra a Bíblia, né? Porque, além de, como que a gente faz para evitar o apocalipse? Eu falo assim, não, mas espera aí, você não pode esquecer que depois todo esse problema vai vir o quê? Jesus volta. Essa é a nossa abençoada esperança. O apóstolo, né, na carta de Tito, o apóstolo Paulo fala, né, só tem sentido porque a gente crê realmente que Jesus vai voltar. E aí depende de fé, né? Se você não acredita de verdade, a pessoa não acredita, se tudo isso é balela, tudo bem, entendeu? Esse processo histórico não tem como. Então, aquelas coisas, as coisas vão piorar até que melhorem, né? Vão piorar, que humanamente vai ser o inferno na Terra. Vai ser uma época como nunca existiu e nunca vai existir, né? Isso tudo que eu estou falando, Jesus falou, né? Que as pessoas vão buscar a morte e não vão conseguir achá-la, né? A gente lê em Apocalipse. Então, assim, né? Isso não tem como evitar, entendeu? Né? E nessa linha de pensamento, adiantaria a gente se preocupar com a política? Por exemplo, adiantaria trazer de volta Bolsonaro ao poder? Alguém poderia mudar alguma coisa ou não vai mudar nada? Sim, porque ao mesmo tempo tem esse argumento, então, mas se vai, né, o mundo vai ter um apocalipse, o mundo vai acabar, não vai acabar, mas assim, né, vai ter todas essas catástrofes que, então eu não vou deixar de fazer, eu vou abandonar, né, eu não vou mais trabalhar, não vou fazer mais nada, né, Não, a Bíblia diz, né, Jesus fala que a gente deveria ocupar até que ele voltasse, então assim, eu tenho que continuar lutando por tudo que é bom, até o momento que mesmo que antes do apocalipse, ninguém sabe da sua vida amanhã, né? Eu não sei se eu vou continuar vivo hoje ou amanhã. Então, até o momento que eu estiver aqui vivo, eu vou estar lutando pelos princípios bíblicos, né? Alguma coisa te levaria a ser candidato novamente ou não existe mais essa possibilidade? Olha, só se eu literalmente ouvisse de Deus assim, para fazer de novo, se eu ouvisse porque assim, muita gente não sabe das internas, né, assim, desse processo, né, como funciona? Não só isso, de como eu cheguei a essa decisão, né? Certo. Durante alguns anos, algumas pessoas, né, diferentes tinham me falado que tinham sonhado, né, com isso, e eu, de novo, isso ou você tem fé ou você não tem, né? Então, eu cogitei, falei, será que tem algum propósito, além do propósito social, né, como eu já acabei de explicar, né, porque o que aconteceu aqui em 2021, eu fiz uma live com o Eduardo Bolsonaro, não conhecia, né, a equipe dele entrou em contato comigo por causa do meu canal no YouTube,
E nessa live, a gente conversando, ele falou assim, não, poxa, a gente precisava de alguém como você lá em Brasília, alguém na área da cultura. E eu nunca tinha pensado em ser, quer dizer, só tinha essa coisa que estava ali das pessoas, algumas pessoas terem sonhado, falado, olha, talvez, né, acho que tem um propósito de Deus te usar nessa esfera. E eu ficava, será que, né, eu ficava, a Bíblia diz que a gente deve julgar a profecia, né? Eu falava, será que isso procede, não procede? E quando houve esse convite, né, como em outros países, né, o conceito de político, né, em outros países, principalmente na Escandinávia, é o que é um cidadão comum que em determinado momento, eu tenho 50 anos, você acha que é o momento de você contribuir socialmente, né? Você já viveu, e seja na tua expertise, na tua área de atuação, você vai poder contribuir de aquilo de alguma forma. Então esse foi a minha lógica, entendeu? De participar, não me arrependo, porque tudo é aprendizado, né? Eu sou suplente, mas assim, ao mesmo tempo fico feliz de não ter tido cargo, vamos dizer, ter que estar lá em Brasília nesse contexto, porque eu acho que eu vou fazer melhor o meu chamado, que é o quê? Usar a arte, usar a cultura para falar de Deus, principalmente. Eu falo de várias coisas, mas principalmente o meu propósito é falar de Deus, é que as pessoas tenham salvação, entendeu? Independente de política, né, tudo isso é consequência do principal, que é, novamente, se a pessoa se ela é transformada internamente, né, pelo Espírito Santo ou não, né? E se tu tivesse chegado ao poder, Felipe, sido eleito, tu tinhas algum plano, alguma coisa que tu gostaria de ter implementado, então, algo que você... Uma coisa que também, né, eu nunca tinha passado por um processo político, nem tinha me aproximado do processo político como, né, como qualquer cidadão brasileiro que lê jornal, que presta atenção nas notícias, né, que era leigo, basicamente, né, porque o mecanismo interno é bem diferente. Então, eu acho que, infelizmente, eu ia passar 4 anos meio que no escanteio, assim. Eu acho que, porque eu não ia ceder, não ia ter que votar por pautas que eu não acredito, para ter, por exemplo, uma lei proposta por mim aprovada. Então, por isso que eu digo hoje, né, que eu acho que eu não teria uso, né, e eu não queria ter cabide de emprego público lá, ficar o quê, né, tendo salário mas basicamente é um pacto faustiano, né, também vender meu tempo, vender para eu estar lá, entendeu? Porque eu acho que dificilmente eu iria conseguir implementar alguma mudança, porque, de novo, porque né, a gente vê o sistema, né, o sistema completamente corrompido, né? Não que eu não acho que as pessoas devam, né, tem, né, pessoas ali que eu acredito que são vocacionadas, né, que estão lutando, mas eu acho que eu posso continuar fazendo, que eu posso fazer melhor, contribuir melhor, continuando na vida privada como um artista, né, um criador de conteúdo, enfim.